Olá, paz do Senhor, sou o pastor Eliezer Fagundes, aqui de Joinville, levando até você mais um resumo da nossa EBD. Nós trazemos aqui, todas as semanas, um resumo aí em 10 tópicos para que você possa aprofundar juntamente com seus alunos no próximo domingo. A lição de hoje é a lição número 6, né? A lição dessa semana, orando, contribuindo e fazendo missões. Nós estamos estudando neste trimestre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E nós temos nesta semana essa lição, orando, contribuindo e fazendo missões. Vamos lá? Em 10 tópicos, nós resumimos aqui a nossa lição. Hoje estou aqui com o meu chimarrãozinho, como um bom gaúcho, né? Sempre mantendo as tradições. Um abraço aos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Também queremos mandar um abraço aqui aos irmãos aqui de Joinville, da nossa querida Escola Bíblica Dominical, da nossa EBD, tá bom? Vamos lá. Primeiro top aqui, top 10, né? Não existem desculpas para não nos envolvermos com missões. Talvez alguém diga, mas eu não tenho essa chamada para ir para outro país, para outra etnia. Não existe desculpa. Hoje nós vamos ver que você faz missão em várias maneiras, né? E que você deve envolver-se com missão, pois é a prioridade da igreja e é a nossa prioridade. Então, nós vamos ver nessa lição que orando, quem que não pode orar? Todos devemos orar e orar por missões, contribuindo, todos podemos também, e fazendo missões não somente indo, mas também aonde estamos, né? No nosso local de trabalho, vizinhos, família. Então, não existem desculpas, tá bom? Tópico número 2. Antes aqui, eu não falei para vocês aqui os tópicos da lição. O primeiro é orando pela causa de missões, né? O segundo tópico da lição, contribuindo para missões. E o terceiro, a chamada para ir. Então, a lição está dividida em 3 tópicos. Um sobre oração, outro contribuição e outro sobre ir, né? Sobre fazer missão. Então, vamos lá, nosso top 10. Se ganhar almas é a prioridade da igreja, deve ser a nossa também, né? Sempre falamos isso, a igreja, a prioridade da igreja não é construir, não é fazer congressos, né? Tudo é voltado para missões, tudo é voltado para ganhar almas. E se é a prioridade da igreja, por que não é a nossa? Já parou para pensar nisso? Os nossos alunos, quantas almas eles ganharam nesse ano? Faça essa pergunta para os seus alunos. Você que está me ouvindo, quantas almas você ganhou? Ou para quem você falou de Jesus este ano? Se é a prioridade da igreja, e nós somos a igreja, nós fazemos parte da igreja, deve ser a nossa prioridade também. Não podemos apenas falar, é a prioridade da igreja, a prioridade da igreja, só uma teoria, né? Mas e na prática? Estamos tratando isso como prioridade? Senão nós vamos ficar apenas com teorias vagas, né? Com discursos vagos e não praticamos. Terceira lição que eu aprendo aqui, a oração é uma disciplina espiritual. A palavra disciplina aparece no tópico número 1. Marque ela aí. E você vai ver. A oração é uma disciplina, eu não oro somente quando eu preciso, eu não oro somente quando eu tenho vontade, eu não oro somente quando dá tempo. Não, a oração deve ser uma disciplina do crente. Tá tudo bem, tô orando. Não tá tudo bem, tô orando igual, né? Tem um comentarista que fala essa frase, eu marquei ela aqui, diz assim, orar antes é dependência, orar sempre é buscar a direção, é comunhão. E orar depois é gratidão, demonstrar nossa gratidão. Então nós estamos orando em todo tempo, principalmente para que o Senhor salve almas. Essa é uma oração que não pode sair da nossa boca, não pode deixar de sair da nossa boca. Sempre não orar somente por nós, orar para que Deus abra as portas, que haja salvação, né, na cidade onde estamos e que haja um mover espiritual, né?
A quarta lição que eu aprendo aqui, o avivamento genuíno produz o desejo de ganhar almas para Cristo. Uma coisa, o avivamento genuíno, ele vem pela palavra. Não existe esse rótulo de dizer que a palavra esfria, né, que a palavra não traz o avivamento, a pessoa fica frio espiritualmente. Isso não existe. Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais eu vou aos cultos, mais eu fico avivado e mais eu tenho vontade de falar de Jesus. Não existe um avivamento que não produza esse desejo de falar de Jesus. Aí não é avivamento, é um movimento. Movimento, sim, movimento produz barulho, o avivamento não produz barulho, o avivamento produz som, é diferente. Som e barulho, né? Barulho incomoda, o som não, o som traz harmonia, traz paz, tá bom? Então nós devemos buscar o avivamento genuíno, que a igreja sente o desejo de falar de Jesus para os seus vizinhos e fazer missões e contribuir e orar por missões, esse é o avivamento. Tá bom? Tópico número 5, com relação às contribuições, devemos evitar os extremos. E aqui eu já partindo para o tópico 2, né? Contribuindo para missões. Então nós devemos evitar os extremos. Quais são os extremos? A prosperidade, vamos usar aqui a teologia da prosperidade e a teologia da miserabilidade, né? Dizer que o missionário tem que ficar rico, né? Ou que o missionário tem que viver miserável, né? As roupas rasgadas, os filhos passando fome. Não tem amparo bíblico para isso. Se o missionário foi enviado por uma igreja, a igreja tem a responsabilidade de tratá-lo dignamente, né? Que ele viva dignamente. Ele não vai ficar rico, mas também ele não vai ficar passando necessidade, fome. Eu, com meus pais, inclusive eles devem estar me assistindo, né? Eu morei 7 anos na Argentina, vivemos em 3 cidades, Reconquista, Castelli, Reconquista e São Justo, né, no Chaco, do Chaco e Santa Fé. E eu era criança, dos 4 aos 11 anos, eu e meu irmão, o pastor Josias, que é o pastor lá em Quaraí, Rio Grande do Sul, né, e a minha irmã depois que a minha irmã nasceu. E eu não me lembro dos meus pais reclamarem que não tinha comida, que estavam passando necessidade. Nunca, 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 não tenho isso na minha mente. Eu vejo eles felizes, alegres, fazendo a obra do Senhor, né? Porque tinha uma igreja que estava respaldando, a igreja de Alegrete, né? Sustentou durante todo o tempo que o pai foi missionário, a igreja sempre mandava suas contribuições, irmãos, ajudava, e nós vivíamos bem, né? Tanto é que eu não tenho em minha mente nenhum momento do pai estar reclamando que não tinha dinheiro. Não, viviam bem e faziam a obra com alegria no coração. Assim deve ser. Assim deve ser o missionário que é chamado por Deus, né? Viver uma vida equilibrada, tendo o sustento para sua família, viver dignamente, não passando necessidade, e aí andando nas igrejas pedindo, por favor, me ajude que eu estou passando fome. Isso não tem amparo bíblico, até porque se uma igreja está respaldando, a igreja tem condições de trazer ali o sustento digno para aquela família que está lá na ponta da linha fazendo missões, tá bom? Então cuidado com os extremos, né? Os extremos de a prosperidade ou a miserabilidade, mas o que Deus se agrada é o do equilíbrio e que não falte nada para aquele missionário. Top 6, não é problema possuir riquezas, o problema é a riqueza nos possuir. Isso é uma verdade, né? Uma frase muito bem conhecida e creio que cabe bem aqui. Então o problema não é quantas pessoas investem em missão e são abençoadas por Deus, isso é uma realidade. Não adianta estarem aí falando no YouTube que não tem que ajudar, que não tem que dar o dízimo, que não adianta, é uma realidade bíblica. Aquele que dá com amor, né, Deus prospera, Deus abençoa, aquele que é contribuinte de missão, Deus abre as portas do céu. Por quê? Porque é a prioridade da igreja, é a prioridade de Deus, ganhar almas. Então aquele que investe em almas, sábio é, e Deus abençoa, Deus prospera, né? Quantos testemunhos temos sobre isso? Então tem pessoas que são abençoadas financeiramente porque entenderam esse princípio e contribuem com missão, né? E Deus abençoa, Deus abre porta, Deus faz a empresa prosperar. Por quê? Porque entenderam esse princípio.
Agora, tem pessoas que são ricas que poderiam estar ajudando missões, poderiam estar e não fazem, não fazem. Então aí as riquezas já o possuíram, né? O coração dele está no dinheiro, o coração dele está nas riquezas. E isso não é bíblico. Nós entendemos que o nosso coração deve estar em Deus e ajudar com missões, ser dizimista, ser fiel a Deus em todas as coisas. A sétima lição que eu aprendo aqui, aí já partindo para o tópico 3, a chamada para ir. Toda chamada começa com a obediência. Não existe isso, dizer, eu tenho uma chamada, mas eu não obedeço o pastor, eu não obedeço a igreja, a minha chamada é direto com Deus. Não, Deus vai falar com o ministério. O apóstolo Paulo foi chamado, né, ali indo, né, para prender os cristãos, e ali teve aquela visão, né, e caiu no chão e tal. Mas depois ele ficou esperando, depois ele foi para o deserto, ficou esperando, e aí Deus falou com a igreja, Deus falou com os líderes, separa Paulo e Bernabé para a obra que eu tenho. Ou seja, tudo tem que esperar o tempo certo, tem que obedecer à liderança da igreja, né? Se vai por conta própria, não está debaixo da direção que Deus quer, né? Tem que estar respaldado espiritualmente e financeiramente por uma igreja. Então toda chamada começa com a obediência, tá bom? Obedeça o seu pastor, obedeça o seu líder, faça a obra onde você está e você será reconhecido pela igreja. A oitava lição que eu aprendo aqui, todos os chamados por Deus na Bíblia estavam ocupados. Deus não chama desocupados. Tem pessoas que acham, eu estou desempregado, eu vou fazer missão, eu vou trabalhar na igreja. Não é assim que funciona. Quando Deus chama pessoas que estavam ocupadas. E aqui nós temos vários exemplos, Isaías, Jeremias, Jonas, os discípulos, Paulo, todos eles estavam fazendo alguma coisa, né? E aqui o comentarista fala, podemos perceber que não existe um único padrão de chamada missionária, mas todos estavam ocupados e Deus os chamou para uma obra específica, né? Deus os tirou do seu trabalho para ir para uma obra específica. Então, esteja trabalhando em alguma coisa, fazendo a obra onde Deus te colocou. Se for o teu chamado de sair, Deus vai falar com você. Nona lição, todo chamado precisa ter o caráter cristão e o testemunho cristão. Aqui nós vemos a comparação, né, do sal, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. O sal não se enxerga, o sal é o caráter, né, mas ele dá o sabor. E a luz, sim, a luz todos enxergam. Então, uma pessoa chamada por Deus, ela tem que ter o caráter cristão e o testemunho pessoal cristão, né? Deus não vai chamar uma pessoa que não tem um caráter cristão, que não tem um bom testemunho, que não seja obediente, que não esteja já fazendo a obra em algum lugar, tá bom? Então, todos chamados, né? Todo chamado precisa ter o caráter e o testemunho. E fechando o nosso top 10, se você tem uma chamada missionária, procure ser bênção onde você está. Se prepare, seja obediente ao seu pastor, que na hora certa a igreja vai reconhecer o seu chamado. Primeiro Deus nos dá o chamado, nós fazemos a obra e depois a igreja reconhece, o ministério reconhece. É assim que funciona. Não é eu ser separado para ser missionário para depois ganhar almas. Não. Eu estou ganhando almas onde eu estou, no meu trabalho, na minha congregação. Eu tenho que crescer primeiramente na congregação local. Não adianta eu ser conhecido por todas as outras congregações, em outros estados, e na minha igreja local eu não sou conhecido, né? Ninguém me conhece, ninguém sabe meu testemunho, ninguém sabe de onde eu sou. Não, então primeiro eu tenho que crescer na minha igreja local, ouvindo o meu pastor, sendo obediente a ele. E aí sim, eu sendo benção na igreja local, eu estou apto, crescendo, né? Crescendo espiritualmente, estudando, buscando aquilo que Deus tem para você. Você está apto a desenvolver um papel maior, né? Na obra do Senhor, uma missão em outro estado, em outro lugar. Não adianta eu querer pregar lá nos Estados Unidos, lá na África, se eu não prego nem para os meus vizinhos, se eu não prego nem na minha congregação. Quando a congregação marca o evangelismo, eu nunca vou. E aí eu quero pregar, ser um missionário enviado pela igreja em outro país.
Amém? Que Deus abençoe você. Uma lição maravilhosa. Tinha muito mais para falar aqui, mas eu quero resumir aqui em 10, 15 minutos, né? Então eu preparo esses 10 tópicos aqui. Você, professor, pode aprofundar esses tópicos aqui também mais e levar para os seus alunos aí no próximo domingo. Desculpa aí a minha voz, que eu estou um pouco gripado essa semana aqui e por isso até que eu atrasei um pouquinho a gravação. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.